Bendito seja o Deus Santo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, eu gostaria de fazer algumas apresentações. O Rafael, onde está o Rafael? Fica de pé, Rafael. Temos dois. Louvado seja Deus. Como vamos receber os Rafaéis nessa noite, meus irmãos? Sejam todos bem-vindos. Em nome de Jesus. Nós temos aqui nossa irmã Ieda e filhos. Com certeza um dos filhos da irmã Ieda chama-se Rafael. Pode ficar em pé para nós, a irmã Ieda e os filhos. São todos bem-vindos em nome de Jesus. Como vamos receber? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Pode ser. A irmã Ieda congrega na Igreja Batista, né? Deus abençoe. Ela pede oração pelo Davi e o sobrinho, né? Desceu. Deus de promessa, glória a Deus. Vamos orar, né? Nós orarmos pelas pessoas, né? Mas, queridos, todos são muito bem-vindos em nome de Jesus. Nós vamos ouvir nossa irmã Leandra, e enquanto ela vai louvar o Senhor, nós vamos recolher dízimos e ofertas que são para a manutenção da casa do Senhor. Nós temos louvado ao Senhor, temos ouvido a palavra de Deus e estamos louvando a Deus com hinos, louvores, mas também chegou o nosso momento de louvar ao Senhor com as nossas ofertas. As nossas ofertas, os nossos dízimos, meus irmãos, também servem como louvor e principalmente é um ato de gratidão a Deus por tudo quanto Ele tem nos feito. Irmão Vantuí, daí mesmo onde o senhor está, vamos fazer uma oração para aqueles que vão contribuir e aqueles também que não poderão contribuir. Senhor nosso Deus, ensina-nos, ó Deus, a te louvar. Ensina-nos a te louvar com o nosso dízimo e nossas ofertas. Recebe também, ó Deus, essa adoração, esse louvor. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Vamos louvar o Senhor. Ao que está sentado, ouve aí
Meus irmãos, nós vamos ficar de pé para ouvirmos a palavra de Deus nesta noite. Eu gostaria de convidar nosso irmão Vando para ir fazer essa oração pelo nosso pastor para ministrar a palavra de Deus. Louvado é o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Abençoa, Jesus. Graças a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado e agradecido é o teu nome, ó Deus. Glória a Deus. Exaltado seja Deus. Cumprimento o nome do Pai do Senhor Jesus. Amém. Muito feliz de estar aqui no casa do Pai. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, entre os teus providências na vida de cada um dos teus servos que aqui se encontram essa noite, recebendo Senhor Deus, abençoar cada um que está aqui, aqueles que estão em casa, Senhor Jesus, venha abençoar, venha cuidar de cada um dos teus servos, Pai. Cubra com teu sangue, cubra com teu manto sagrado. O Senhor venha nos abençoar a cada um, Senhor Jesus. Cubra com teu sangue, cubra com teu manto sagrado. Entra na vida de cada um dos teus servos esta noite. Abençoe a cada um, Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu agradeço, Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus, mais uma vez a paz do Senhor Jesus a todos. Louvado seja o Senhor. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 11. Glória a Jesus. Os irmãos que estão aí todos os domingos acompanhando as leituras, lendo, né, também junto conosco, vai anotando aí na sua Bíblia ou no rascunho que você já tem lido. Quando você perceber, nós já lemos quase todo o Novo Testamento através dos estudos que começaram lá com o pastor Cleiton, nós demos continuidade, e agora as leituras nós temos escolhido aos domingos. Então, se nós percebermos aí, já praticamente o Novo Testamento está completo. Isso não os impede de continuar lendo em suas casas. Amém? Capítulo 11, versículo 35. Diz assim a palavra de Deus: Jesus chorou. Amém? Glória a Deus. Poder sentar. Glória a Deus. Depois de terem 71 versículos, né? Glória a Jesus. Irmãos, hoje, eu sempre explico, né? Pensávamos em pregar em cima do texto que foi lido oficial, porque o nosso propósito, mas para a próxima leitura, para o próximo livro, é que quem for pregar, pregue no tema que foi lido no culto. Né? Assim, já lê, depois vem o pregador e vai trazer uma mensagem, uma explanação, uma explicação sobre o texto que foi lido. Esse versículo é um dos menores, né? Se não o menor, de toda a Bíblia, não deixa de ser menos impactante do que tudo que se refere à palavra de Deus. Tudo que ela nos revela sobre o próprio Deus, sobre Jesus. Uma passagem bem conhecida, quando o amigo de Jesus, Lázaro, morre, e tem aquela demora, né, para nós, porque o Senhor disse que aquela enfermidade era para a glória de Deus, né, que Lázaro, portanto, não estava morto, mas dormia. E Jesus, mesmo sabendo o que ia acontecer, que o nome de Deus ia ser glorificado, ele, ao observar a condição daquelas pessoas, como está nos versículos anteriores, em específico 33, ele não deixou de se compadecer daquelas pessoas, daquelas almas. E o Senhor nos traz, e me trouxe, esse pensamento de que por mais poderoso, e Ele é o Todo-Poderoso, nosso Deus é Todo-Poderoso, foi cantado aqui, por mais que Ele possa fazer o que Ele bem entender, segundo a sua vontade, o seu propósito, Ele não fica e não está indiferente aos nossos sofrimentos, às nossas aflições,
as nossas tristezas. Por mais que Deus possa, com uma palavra, mudar o quadro daquilo que tem nos feito sofrer, isso não o torna indiferente à nossa situação, no sentido de não se compadecer do nosso sofrimento. E ele se compadece ainda mais, e aqui, como eu disse, sabendo que o nome do Senhor, o nome de Deus ia ser glorificado, que ali iria acontecer, como foi de fato, nós temos o relato, o Senhor chorou. Chorou ao ver o sofrimento daquelas pessoas. E todo o sofrimento que nós suportamos, que nós passamos, não é causado senão por conta do pecado. E o Senhor sofre justamente por isso. Porque o Senhor nos fez a sua imagem e semelhança para termos vida eterna, para termos sempre comunhão e intimidade com Ele, mas o pecado que entrou no mundo trouxe todas as mazelas que agora nos atingem. Então o Senhor Jesus, olhando aquele povo chorando pelo seu morto, pelo seu ente querido e pelos amigos, Ele, sabendo que ali haveria uma operação para que o nome de Deus fosse glorificado, por isso que Deus não se apressou, no momento oportuno, Ele faria a grande obra que fez, mas Ele, olhando para aquelas pessoas, Ele não deixou de se compadecer. E esse choro não foi só um derramamento de lágrimas, não. Esse choro foi um choro compassivo, um choro de lamento, é um pranto. É um pranto da parte de Deus. Não eram só as lágrimas que escorriam, talvez, às vezes acontece por um contágio emocional. Mas, na verdade, dentro ele se moveu de uma íntima compaixão. E assim é hoje para algumas pessoas nesta noite, se não para todos nós. Eu não sei, obviamente, o que cada um aqui está passando na sua intimidade, mas eu digo a você nesta noite, que o Cristo que aqui está, o qual nós vamos celebrar, a sua obra gloriosa de salvação às nossas vidas, Ele está movido de íntima compaixão. E creia, a exemplo do seu choro, Ele chora contigo também nesta noite. A exemplo da sua dor, Ele sente a dor da mesma forma. E Ele sente com o pranto, porque não era para ser assim. Não era para ser desta maneira. Nós não fomos feitos para morrer, nós não fomos feitos para sofrer. Isso não porque somos bons, porque na verdade Ele é bom e toda a sua obra é boa e tudo que Ele criou é bom. Glória a Deus. Então não era para nós passarmos por essa situação, e é por isso que este Deus, que é amor, que é misericórdia, Ele sofre pelo nosso sofrimento também. Jesus, ao ver o choro de Maria e os que a acompanhavam, fez com que esse choro, fez com que o Senhor se movesse de uma íntima compaixão, como eu disse. Então, irmãos, alguém aqui já chorou de íntima compaixão, não por um ente querido, não por uma pessoa muito próxima, conhecida, mas simplesmente por ver o sofrimento de próximo? Esse é o choro de Jesus. Esse é o choro que o Senhor quer que nós choremos. Ao olhar para uma pessoa que está padecendo uma enfermidade, ainda que não a conheçamos, olhar para uma vida que se perde na imoralidade, no vício, nós devemos chorar também. Ao olhar as pessoas que agora, por causa da opressão dos maus, estão passando por fome, por necessidade. Aqueles que estão agora nas ruas, passando por frio, por causa da opressão. Sim, também, obviamente, é por causa do pecado que trouxe tudo isso. É chorar por crianças que nem sequer conhecemos, ouvimos, mas sabemos que nesta hora, neste momento, estão sofrendo toda sorte de violência, porque eu tenho trazido isso para a igreja, para que nós tenhamos a compreensão da urgência de uma oração intercessora por este mundo e também para a pregação do Evangelho a todos quanto pudermos pregar. Se nós choramos por este, saiba que você entende agora qual é o choro que Jesus derramou naquele momento. É um pranto de lamentação por causa da mazela da humanidade, porque não era para ser assim. Ele mostra-nos que Jesus nunca está indiferente ao nosso sofrimento. Talvez você veio hoje para ser o Senhor empurrado, sem força, está sofrendo muito,
mas saiba que está sofrendo contigo, Jesus. Mas por que ele não muda este quadro? Olha, o melhor que ele podia fazer, ele já fez, que foi morrer por nós, para que este sofrimento fosse carregado sobre ele. Então, este sofrimento, confia no Senhor, entrega a Ele, clame a Ele, creia que Ele está contigo. E se você está de pé e chegou aqui nesse culto de ceia, é porque Ele te sustentou. Louvado seja Deus. E ele diz também que há uma promessa, que esse sofrimento vai ser extinto de nossas vidas, se você crer e se você perseverar. Toda a sua lágrima de sofrimento que você derramou neste dia, nestes últimos dias, e talvez agora esteja derramando também, o Senhor vai enxugá-la, não vai ter mais. Você não vai mais chorar, não vai mais prantear, não vai mais sofrer, não vai mais ter dor. Nada do que o pecado trouxe a este mundo e agora aflige a sua vida e a minha vida, Jesus promete, um dia vai acabar. Mas vai acabar no tempo dele, ele tem um propósito para tudo. E se ainda tarda o Senhor a voltar, segundo a nossa contagem de tempo, é pela misericórdia do Senhor, porque talvez, inclusive hoje, nesta noite, neste lugar, haja uma vida que o Senhor ainda quer salvar. Louvado seja Deus, há vidas que o Senhor quer salvar, porque não há prazer na morte do pecador ao Senhor Jesus. O Senhor tem prazer na morte do justo, porque o justo, uma vez morrendo, alcançou vitória, alcançou salvação, está liberto deste mundo terrível, e já para ele não reserva mais nenhum sofrimento. Louvado seja Deus. Então, ele vai nos mostrar que Jesus não está indiferente à nossa situação, creia nisso. Às vezes parece que o Senhor não nos ouve, que não está contemplando a nossa dor, o nosso sofrimento. Olha, Ele não só contemplou, como carregou sobre Ele. É isso que nós fazemos memória nesta noite. Ele não precisava, mas por amor, Ele veio a este mundo e levou sobre Ele. Louvado seja Deus. Ainda que os fatos, como eu disse, que foram narrados neste capítulo, viessem a glorificar o Senhor, Ele não ficou indiferente à situação. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, como está no versículo 4 deste capítulo. O Senhor, desde o princípio, Ele afetou-se por nós, pelos justos e por causa do seu sofrimento. A afetação, às vezes nós pensamos que é só uma forma de carinho. Afetar-se é se colocar no lugar do outro. Você ser afetado por algo, ou ter afeto por alguém, é você buscar sentir e viver aquilo que o outro está vivendo. Assim é o Senhor conosco. Desde o princípio, o Senhor foi afetado por conta do nosso próprio pecado e as consequências que este pecado trouxe às nossas vidas. Mas Ele não está só afetado pelos justos e os seus sofrimentos, mas por toda a humanidade. Vamos ver a passagem de Gênesis, capítulo 21, e os versículos 15 ao 21, que diz assim a palavra de Deus. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou o pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-o sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de água. Porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro, e habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Glória ao nome do Senhor. O nosso Deus não fica indiferente ao sofrimento de ninguém.
olha, Abraão, ainda que obedecendo a uma ordem, despediu a serva de Sara e, junto com seu filho, o primogênito Ismael, com um odre, e ainda foi a pé para o deserto. Ainda que alguém te faça mal, e ainda que alguém não te dê o apoio que você precise, talvez você esteja procurando em pessoas o consolo, o conforto, o apoio que Deus é quem vai poder te dar. Então, assim como esta mulher, no momento de dificuldade, levante a sua voz e clame. Chore diante de Deus. E mais ainda, o Senhor há de ouvir. É certo que aqui fala que ele ouviu o menino, porque este não tinha responsabilidade, uma vez que Abraão, ouvindo Sara, interferiu naquilo que deveria ser somente a mão de Deus trabalhando conforme ele havia prometido. O Senhor operou em favor deste jovem, por consequência, sua mãe também. O Senhor é quem tem a solução real e verdadeira para os seus problemas. A aflição de Agar, que diante da dificuldade com que se deparava, que não queria ver o seu filho morrer, levantou a voz e chorou, Deus atentou. Então, olha, o Senhor não está indiferente. Aqui foi pregado que ele ouve até o ímpio, né? Quando ora, sim, Deus ouve. Não quer dizer que ele vai atender, mas ele ouve. Né? E às vezes até faz mover para um propósito, porque Deus quer salvar a todos. Ele quer salvar a todos. E por que não vai te ouvir? O povo também do Egito, né? O povo cativo lá no Egito, estava sofrendo muita opressão. E o Senhor vai, olha para aquilo, ele observa do seu trono que o povo está sofrendo, ele levanta Moisés para livrá-los. Vamos ler aí Êxodo 7, 8. Vamos tentar encerrar o tempo correto para nós então participarmos da ceia. Diz assim: e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu e do perezeu e do heveu e do jebuseu. Olha, ainda que ele tenha levantado Moisés para libertar o povo, para liderar e libertar o povo, na verdade, ele diz, a obra é dele, é ele quem fez, ele quem faz, foi ele quem desceu para livrar esse povo. Ele ouviu o clamor atentamente, a aflição daquele povo, e próprio Deus desceu para livrar esse povo. Ele aparece, ele se revela a Moisés na sarça. Louvado seja o Senhor Jesus. E tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Isso é o que eu estou dizendo, irmão, nesta noite. O Senhor não está indiferente à nossa situação. Lá em Juízes 10 também, após o povo, nós sabemos que o livro de Juízes mostra, né, aquela montanha russa que é a vida do povo de Deus. A inconstância do povo de Deus. Uma hora está bem, está firme na presença de Deus, daqui a pouco desce novamente. Então ali o povo novamente se voltou à idolatria, servindo a outros deuses. E o Senhor permitiu, portanto, que eles fossem oprimidos por causa desta rebeldia. E diante da opressão, o povo se volta ao Senhor. É assim conosco. Às vezes nós abandonamos os caminhos do Senhor, deixamos Deus de lado por um tempo, começamos a fazer o que nós bem entendemos, e assim o Senhor é afastado. E Ele educadamente também se afasta. Mas basta chegar no momento da opressão, quando nós já estamos cansados de viver sem a presença de Deus, aí vamos correndo de novo aos braços do Senhor. Para que ficar correndo toda hora para o braço do Senhor, se você pode permanecer lá? É cansativo ficar toda hora correndo e vai e volta. Fica lá quietinho. Permanece aí no braço do Senhor, louvado seja Deus. Glória ao Senhor. E o Senhor ainda disse para eles, nos versículos 13 e 14: contudo vós me deixastes a mim e serviste a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. O Senhor falou àquele povo: andai e clamai aos deuses que escolhestes, que vos livrem eles no tempo do vosso aperto.
Já pensou ouvir isso de Deus quando nós nos afastamos e, ao clamarmos a Ele, porque já não suportamos mais estar longe dEle, e Ele nos fala isso? Vai agora atrás dos seus deuses, vai atrás dos seus amigos que disseram para você deixar a minha presença de lado, porque isso é coisa de careta, isso é coisa de velho, isso é coisa de santarrão, que a vida é muito mais do que isso, há muito mais prazeres. Vai atrás dos seus amigos, né, que te ofereceram coisas terríveis, e você, para não desagradá-los, preferiu me desagradar. Imaginou Deus falando isso conosco? Mas Ele falou com esse povo. Ele falou. E talvez em algum momento nós também, eu já ouvi uma vez isso, é terrível, né? Ouvi isso no silêncio. Mas que loucura é essa, irmão Nunes? No silêncio de Deus, Ele falou fortemente ao meu coração que eu precisava dele, tinha que parar com aquela vida que eu estava levando. E esse povo então volta ao seu céu, começa a clamar. Olha aí o versículo 16. E tiraram os deuses alheios do meio de si, serviram ao Senhor. Então se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. De quem é esta alma angustiada? É o próprio Deus. Ele mesmo disse: olha, então vai. O Senhor, olha, nós não podemos abusar dessa misericórdia. Nesta noite o Senhor está sendo misericordioso para comigo, para contigo também. Oh, glória ao Senhor. Se nós nos quebrantarmos nesta noite verdadeiramente, se nós abrirmos o nosso coração, rasgarmos de Deus e fizermos aquele exame que daqui a pouco será lido, se nós nos examinarmos agora, enquanto eu estou pregando esta palavra, e o nosso coração se abrir diante de Deus e clamar a sua misericórdia, ainda que o Senhor esteja um tanto triste conosco, Ele vai se mover, porque um coração quebrantado move de fato o coração de Deus. O Senhor se angustiou diante desse povo que mostrou-se arrependido diante da idolatria que estavam fazendo. O Senhor se angustiou, a alma do Senhor se angustiou, e o Senhor deu livramento a esse povo. Louvado seja Deus. Aí propusemos na misericórdia do Senhor. Temos também a passagem do rei Ezequias. Havia ali já decretado que ele iria morrer, ele tinha um tempo para resolver sua situação. Ele se volta à parede, chora. O Senhor vê aquelas lágrimas, manda o profeta voltar e estende sua vida por mais 15 anos. Nesta noite, pode ser que o Senhor esteja estendendo vidas neste lugar. Glória, glória, glória. Talvez haja pessoas clamando e o Senhor está ouvindo. Eu falo pela fé, não por revelação, mas pela fé. Porque assim como foi com o rei Ezequias, pode ser comigo e contigo nesta noite. Talvez a morte já esteja aí decretada para nós, mas um clamor a Deus, Aleluia. Ele pode mudar isso. Oh, aleluia. Ele pode mudar este decreto, te dar vida nesta noite. Vida agora aqui, natural, para você ficar mais um tempo, para você exercer a obra do Senhor. Mas não esquecendo que vida melhor é a vida eterna. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Vamos ler Lucas, capítulo 19, e o versículo 41. Este é o segundo choro que nós vamos tratar rapidamente nesta noite. Diz assim: e quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Mais uma vez Jesus chorando com um lamento, um choro de lamento, é um choro de pranto, por sentir o que o coração de Deus Pai sentir naquele momento ao ver, né, a cidade, o seu povo, para quem ele veio. Ele chora porque sabe a condição do pecado, o que o pecado fez e o que ainda havia de acontecer. E é interessante isso, né? Porque o mesmo povo que havia exaltado ele, olha mais acima aí, dizendo, né, bendito é o que vem em nome do Senhor, no versículo 38. Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. O mesmo povo que exaltou Jesus,
que louvou a Deus é o mesmo povo que depois gritava: crucifica-o, que gritaram o nome de Barrabás, escolheram Barrabás ao invés de Cristo e ainda decretaram a sua morte ao pedir, ao clamar para Pilatos que o crucificasse. É este mesmo povo que na sua entrada triunfal estendiam, o que eles estendiam lá? Era panos, né? Palmas, perdão, as palmas, e glorificavam a Jesus. Olha, Jesus não se impressiona não com as nossas atitudes apenas emocionais ou as superficiais que são externas. Vai muito mais além. Jesus chorou sobre esta cidade. Ele sabia o que iria acontecer, como aconteceu com ela alguns anos depois, e ainda o povo permanece rebelde. E ainda mais, o Senhor olhava e lembrava que Ele, o Messias para Israel, o Cristo de Deus para nós, seria preterido por um Messias político que haveria de vir e vai vir, e esse povo vai recebê-lo como Salvador, né? O Salvador do povo judeu, o Salvador do povo de Israel. Como o Senhor não vai chorar? Como Ele não havia de chorar, olhar para aquela situação? Temos também nossos dias, né? Nos permitindo nos influenciar por este mundo. Aquele povo foi assim, nós somos assim também. Não vamos ler as referências porque não vai dar tempo, mas vocês podem ler depois 2 Coríntios 6,14 até o versículo 1 do capítulo 7. Também bem conhecido 1 João 2,15, 17. E as preocupações que nós temos tido com este mundo. Às vezes nós nos preocupamos mais com o mundo do que com as coisas de Deus. E o Senhor se entristece com isso. Ele lamenta sobre nós nessa condição. Porque o Salvador veio. O Deus Todo-Poderoso, na pessoa do seu Filho, abre mão da sua glória, vem a este mundo por mim e por você, para nos salvar. E nós rejeitamos muitas vezes a salvação do Senhor. Rejeitamos por quê? Porque queremos ser amigos deste mundo, nos tornando, portanto, inimigos de Deus. Preferimos viver os prazeres desta terra e angariar as riquezas deste mundo, ao invés de receber do Senhor, sem que mereçamos e sem que façamos nada, as suas riquezas e a gloriosa salvação na pessoa de Jesus Cristo. Nós temos crucificado Jesus mais de vezes, eu não sei nem dizer quantas vezes nós poderíamos falar. Eu conheço pessoas que crucificam o Senhor toda semana, todo mês, todos os dias, porque não abre o coração para que Cristo entre e faça morada, e assim seja o Senhor da sua vida. Nós precisamos fazer a exemplo de Paulo, que ele já não vivia mais a sua própria vida, mas a vida de Cristo estava nele, e ele vivia assim. Que não vivamos mais nós, mas Cristo nesta noite viva em nós, para que a nossa vida seja para a honra e glória do Senhor nesta terra. Que andemos como Ele andou, que tenhamos a mente de Cristo, que sejamos transformados, ou melhor, renovados pela transformação da nossa mente, para conhecer a boa e agradável e perfeita vontade de Deus nesta noite. Deus está falando contigo, abra o seu coração, não resista à voz do Espírito Santo. Louvado seja Deus, que sejamos novamente aqui os adoradores, que o Senhor busca que adore Ele em espírito e em verdade. Não adore de forma externa, apenas litúrgica. Falamos isso na terça, repetimos na quinta e eu repito hoje. O Senhor não quer, nós não fazemos nada aqui que maravilhe o Senhor, que surpreenda o Senhor. Não podemos ficar limitados apenas a cantar ou a nos reunir como agora está bonito. Amém, glória a Deus por isso. Mas o que o Senhor está olhando não é o que eu vejo, mas é onde o meu olhar não pode chegar. É lá no mais íntimo do seu ser. É lá que Ele vai discernir a sua adoração, a minha adoração nesta noite. Adoremos a Deus não com lábios, mas em espírito e de forma sincera. Louvado seja o Senhor Jesus. Do contrário, irmãos, tem uma repreensão de Deus. Esta eu vou ler. Amós, capítulo de número 5, os versículos 21 ao 23, diz assim: aquele povo estava em pecado e ainda ia adorar a Deus. Aquele povo estava na idolatria, fazendo coisas terríveis, oprimindo os mais pobres, cometendo injustiças, mas ainda achava que poderia também render louvor e adoração a Deus.
E o Senhor disse a eles através do profeta: aborreço, desprezo as vossas festas, as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito de teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Louvado seja o Senhor por esta repreensão. Se for eu, se for você, ouça esta repreensão e muda este quadro agora. Olha, o Senhor atenta ao nosso sofrimento, ao nosso clamor, ao quebrantamento do nosso coração, mas uma adoração hipócrita e superficial, uma adoração mentirosa, para que os homens vejam, o Senhor não atentará, pelo contrário, Ele rejeitará, não ouvirá, vai ficar cantando, vai ficar adorando, vai oferecer sacrifício, e o Senhor não vai receber. Ele atenta para o nosso sofrimento, mas não atenta para a nossa hipocrisia. Oh, glórias sejam dadas a Deus. E o último choro, irmãos, é o choro lá no Getsêmani. Lucas, capítulo de número 22, não vai falar do choro, mas depois nós vamos lá para Hebreus 5:7. Eu peço para alguém deixar separado para ler depois que eu ler Lucas, para nós adiantarmos e irmos para o encerramento desta palavra. Capítulo 22, versículos 42 ao 44 de Lucas, diz assim. Só virar aqui. Dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E pareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Alguém leia, por favor, Hebreus, capítulo de número 5 e o versículo 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Quanto ao que temia. O anjo foi lá, confortou Jesus. O cálice que Jesus, é o que eu compreendo, a maioria dos teólogos e estudiosos também dizem assim, este cálice era a separação que ele sofreria de Deus por conta do meu pecado, por conta do seu pecado. Por um momento ele ficou separado de Deus Pai, por conta do meu e do seu pecado que estava sobre ele. Que sacrifício glorioso, maravilhoso, que nós somos abençoados por isso, é a graça de Deus. Eu não gostaria de sofrer nenhuma punição em favor de alguém. Agora, se nós temos verdadeiramente intimidade com Deus nesta noite, se estamos em plena comunhão, temos paz com Deus, então você está regozijando na presença do Senhor dia após dia na sua vida. Pensa você ter que abandonar esta presença gloriosa de Deus na sua vida por causa de um pecador, porque outro pecou e agora você vai ser separado de Deus por conta do pecado de outro. Jesus chorou e lamentou esta separação. Ele estava em agonia a ponto do seu suor se misturar com o sangue. Tamanha agonia desse Deus. Isto foi por nós. Ele não queria separação, porque quanto ao sacrifício, quanto à morte, ele se apresentou para tal. O Senhor Jesus quis, ele decidiu morrer em nosso lugar, em nosso favor, e foi obediente até a morte. Portanto, não era o cálice da morte, não era o cálice do sofrimento em si, mas era o cálice da separação de Deus. E assim como Jesus estava sofrendo, porque sabia dessa separação que ele haveria de sofrer, ele chorou nas outras duas oportunidades por conta da separação do pecado, que o pecado causa a nós diante de Deus. E todo o sofrimento que o pecado traz, o maior de todos é estarmos separados do Senhor. É difícil ser oprimido, é difícil estar escravizado pelo pecado e não conseguir se libertar. Mas a pior consequência do pecado em nossas vidas é sermos separados de Deus. E nesta noite nós vamos fazer memória
mostrando que temos comunhão com o Senhor, que a nossa aliança com Cristo está ainda firmada, ela não foi rompida, está valendo ainda, e nós vamos glorificar a Deus por isso. Para encerrarmos, nós devemos refletir sobre este sofrimento por nós. Então Jesus chorou pela dor e sofrimento do homem. Jesus chorou por causa da obstinação do homem. E Jesus chorou por causa do grande sofrimento que enfrentou, nos dando, portanto, também exemplo. Que todos nós nesta noite valorizemos cada lágrima de Cristo em glória a Deus. Cada lágrima que foi derramada foi por mim e por você. Valorizemos. Vamos participar da ceia com alegria, mas com reverência. Aproveita, vai aí pedindo perdão a Deus. Se porventura há algum pecado, e então participa, fique tranquilo com alegria. Há situações, óbvio, que são particulares, nós resolvemos de uma outra maneira, mas nesta noite, noite de nós nos alegrarmos na presença de Deus neste último culto de ceia do ano. Olha, estamos aqui, o Senhor nos sustentou. Quantos não chegaram, não perseveraram, se perderam no caminho, você chegou. Dê glória a Deus por isso, pois foi Ele quem nos sustentou. Não há mérito em nós, mas é Ele em nós, pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus. E se há nesta noite vidas para Cristo, não resista à voz do Espírito Santo, mas se entregue ao Senhor e nós vamos orar por você. Antes da ministração da ceia, os irmãos tenham paciência com o horário, vamos orar. E se há uma vida nesta noite para Cristo, que queira se reconciliar com o Senhor, enquanto nós oramos bem à frente, nós vamos também interceder pela sua vida. E os irmãos nesta oração interceda pelas almas que estão afastadas ou perdidas nesta noite. Nos coloquemos de pé, uma breve oração. Se há vidas nesta noite, bem à frente, vamos orar por você. Não se constranja, aqui é a casa de Deus consagrada ao Senhor. Louvado seja o Senhor Jesus. Há uma vida para Cristo. Oh, glória, 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 glória. Oh Deus, nós te glorificamos, nós te exaltamos, Senhor, nesta noite, por tudo que o Senhor tem feito. Aqui está, Senhor, o Rafael. Oh glória a Jesus. Fazendo uma aliança contigo nesta noite, Pai, eu sei que neste momento o teu Espírito inunda a vida dele, Pai, e vai restaurando tudo que for perdido, Senhor. Deus, ele é teu, comprado com teu sangue. Sim, Pai, o Senhor derramou lágrimas por esta vida, e agora aqui está, Senhor, o teu nome sendo exaltado, glorificado. Ó Deus, por esta alma, Senhor, que se rende a ti. Deus, há um conselho nesta noite, nós te glorificamos e pedimos a Pai de força, ajuda-o, Senhor, sustenta com a tua destra poderosa, e que a igreja, Senhor, interceda, e o apoie, Senhor, e o receba com alegria. Louvado seja Deus. Senhor, obrigado por esta palavra, obrigado por estas vidas, e que possamos, a Deus, participar desta ceia com a alegria que nos é devida, sim, Pai, porque foi por amor, por teu sacrifício em nosso favor, e assim alcançamos salvação. Glorificado e exaltado seja o teu nome. Amém. E glória ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus seja o teu santo nome. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Somos todos com a paz do Senhor. Meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro do Evangelho, 1 Coríntios, o capítulo de número 11, versículo de número 23. Nesta leitura, eu sempre repeti alguma frase que não quero repetir mais, né? Até o pastor Américo, ele falou na segunda-feira, na reunião de obreiros, ele já falou isso por 2 vezes, que nós temos um costume, né, de falar
que este pão é o símbolo do corpo de Cristo, tá certo? E ele está distribuindo até uma postilha para os obreiros, os dirigentes de congregação, para que os irmãos estudem e venham refletir a respeito da Santa Ceia. Aí vamos orar, porque depois que nós orarmos, sempre a gente fala assim, este pão passa a ser o símbolo, e a Bíblia não fala essa palavra símbolo, tá certo? Quem fala somos nós. Nós colocamos o corpo de Jesus no lugar do símbolo, tá certo? E símbolo é uma coisa que não é, tá certo? É um símbolo, não é? Então a gente vamos aprender o que ele ensinou para nós, né? Quando chegar aqui eu vou mostrar para os irmãos no capítulo 24, na Bíblia dos irmãos, olha aí, capítulo 11, versículo 24. Quem trouxe Bíblia? No capítulo 24 tem escrito o nome de símbolo? Não. Tem? Não. É isso que nós queremos aprender, e eu fiquei com mais temor, tá certo? Porque é uma coisa muito séria. A ceia é espiritual, tá certo? Uma coisa espiritual. Tem perdido a sua espiritualidade porque a gente não levamos a sério, né? E não entendemos, não compreendemos o tamanho da responsabilidade que é uma santa ceia para nós, tá certo? Então é uma coisa muito séria. Tem crente aqui que vai tomar ceia com raiva de outro nesta noite, mas não tem coragem de abraçar e pedir perdão, o coração está endurecido, né? Mas isso é espiritual, não é, irmão? É sério, nós vamos prestar conta a Deus por causa disso. A própria palavra diz que nós vamos prestar conta a Deus por causa disso, tá certo? É um dos maiores cultos, né, que a igreja precisava lembrar. Você só está aqui, você só veio, você só vive hoje, né, porque um dia Jesus, ele foi espedaçado, né, transformado, rasgado, né, furados, humilhados. Amém? Capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: tomais, comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isso em memórias de mim. Em memória. O que é isso? Você tem memorizado isso? Na ceia? Você toma ceia porque você se batizou nas águas? Mas quando a pessoa fica memorizando, você vê, né, uma coisa tão séria. Jesus se entregando, morrendo, sendo destruído, e você agora lembrando: meu Senhor, eu estou aqui feliz, porque tu passaste por isso em meu lugar. Eu estou aqui, Senhor, sentindo a presença do Espírito Santo. Não é porque eu era bom, não foi porque eu ajudei ninguém, não foi porque eu era importante, porque a tua misericórdia. E Pedro disse que nos levou nós a este novo caminho. Amém? Vamos ler. Se preocupe não, a gente rapidinho, né? Vamos ler, né? 25. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso em memórias, fazei isso todas as vezes que beber, em memória de mim.
Porque todas as vezes que comerem este pão, que é esse que está aqui, tá certo? E beber este cálice, é esse que está aqui. Ó, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do que? Da memória? Do corpo, tá certo? Você tem culpa no cartório, só quem vai para o cartório, no cartório, às vezes vai até para a justiça, chega até a ser julgado, porque ele tem culpa, tá certo? Ele cometeu alguma coisa grave, né? Ele ofendeu alguém, e se tem alguém ofendido nesta noite, é ele, Jesus, né? Ele olha para mim, para você, e começa a dizer nessa noite: o que foi que eu fiz com você? Para você me perdoar. Eu te perdoei. Aleluia. Glória a Deus. Eu te perdoei. Todos os teus pecados joguei para trás. Tudo eu joguei no mar do esquecimento. E hoje você guarda uma raiz de amargura no coração e não quer perdoar. É difícil. Amém? Será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma e beba deste cálice. Porque o que come e bebe ligamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos. Fraco é uma pessoa que não tem força, que não tem ânimo, que não tem vontade. E toda fraqueza leva o quê? A uma enfermidade, por causa da fraqueza. E eu estou falando espiritual. Tá certo? Aí entre vós muitos fracos, né? Ó, porque muitos fracos e doentes, e muito o quê? Dormem, tá certo? Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Como ele é tão bom, né? Ele é tão bom. Quando nós pecamos contra ele, ele disciplina nós. Pensa que essa disciplina que o pastor Nuno põe você está disciplina em 90 dias, mas ele não sabe o que você faz durante esses 90 dias. Você tem embora, completa aqui 90 dias, vem para a igreja com a cara lavada: pastor, agora eu posso entrar em comunhão. A disciplina de Jesus é dor, é gemido, é sofrimento, é problema, é deserto, né? É isso, coisa semelhante assim. Você fica: meu Deus, por que é isso? O que eu estou passando? Por que é isso? E o Espírito Santo é para dizer assim: tu está sendo disciplinado, porque eu não quero que tu vá ser condenado com o mundo. Tu és meu, eu quero te levar para as portas do Cordeiro. É lindo? Jesus é muito bom. Amém, meus irmãos? Portanto, meus irmãos, quando vos ajunteis para comer, esperei um Espírito Santo. Amém? Vamos orar pelo pão. Glória a Deus. Vocês entenderam? Dá para pensar, olhar o que nós estamos fazendo aqui nesta noite? A última ceia do ano pode ser a última aqui na terra, né? Mas é muito mais do que nós imaginamos. Oramos por este pão. Querido Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, estar aqui na mão do teu servo, Senhor, este pão, que é o teu corpo, que neste momento nós oramos para a glória,
E memorizamos, Senhor, Tu neste momento, como se nós estivesse passando o Teu sofrimento na cruz do Calvário, por meus pecados, pelo pecado da Sua igreja. Estenda as Suas mãos neste momento, abençoando e consagrando, para que nesta noite a Tua igreja coma do Teu corpo, meu Senhor, e glorifique ao Teu santo nome. Porque não é nós que estamos falando, Tu mesmo disse: aquele que não come a minha carne e não bebe o meu sangue, não terá vida em si mesmo. Mas aquele que comer a minha carne, come e bebe meu sangue, terá vida, e eu ressuscitarei para a vida eterna. Então, Jesus, nesta noite, é muito mais sério do que eu penso, do que eu imagino, do que eu vejo, do que eu contemplo. Estar aqui a Tua igreja, que nesta noite haja memória renovada, meu Senhor, para olhar e dizer realmente: se o Senhor não tivesse derramado o Seu sangue, eu não estaria nesta noite aqui. Mas com o Teu sofrimento, estou eu aqui nesta noite, te adorando e dizendo: glorificado seja o Teu santo nome, Jesus, para todos sempre. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Bendito seja o Teu Enquanto os irmãos distribuem pão, o pastor vai cantar o hino. Bendito Deus. 321. Aleluia! Bendito seja o Teu santo nome. Oh, aleluia. Glória a Deus. Porque a tua misericórdia Glória a Deus. Obrigado, Jesus, por essa rica oportunidade. Só o Senhor. Oh, amado Pai, louvado e agradecido ao Teu nome. Ah, meu amigo Jesus. Amor.
Deus, que milagre, aleluia. Glória a Deus. Deus, poder, Deus, obrigado, Senhor, por essa rica oportunidade. Todos pegaram no pão. Amém. Glória a Deus. Diz a Bíblia, né? Quando comia, né, o pão, tendo dado graça, partiu e disse: comei, isto é o meu corpo, fazei isto em memória de mim. Todos nós. Glória a Deus. Ficamos de pés. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Toda honra e toda glória pertence a Deus. Glória a Jesus. Oh, maravilhoso. Tu és. Meu Deus, tu és fiel, Senhor, tu és Vamos orar pelo cálice, né, irmãos? Para que Deus, nesta noite, abençoe e consagre-se em nome de Jesus. Querido Deus, eu quero te agradecer por este momento de mais uma vez entrar na tua presença. Já tomamos teu corpo, glorificamos ao teu nome e apresento a ti nesta noite este cálice, Senhor, que é o teu sangue que foi derramado por nós para a remissão de nossos pecados. Esse sangue pode sarar nesta noite a alma amargura do espírito, pode tirar, Senhor, o quebrantamento à vida. Aleluia. Glória, glória a Deus. Aleluia. Ah, Jesus, tu és bom. Neste momento, renova a vida dos irmãos quando eles lembrar e olhar para o Calvário e pelos olhos da fé contemplar o sofrimento que tu passaste com tanto amor. Hanavia subide, hanavia subide. Eu estendo as mãos agora, em nome de Jesus. Consagra para a glória do teu nome. Amém. Glória a Deus. Glória, glória. 39, irmãos. Bendito seja o poder que na cruz por nós faleceu.
semelhantemente também depois de cear, tomou um cálice dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberem, em memória de mim. Bebemos. Ficamos todos de pés. Glória a Jesus. Te adorando nesta noite por essa grande bênção maravilhosa de ter chegado no final deste ano, né? E hoje podemos agradecer a Deus por ter participado dessa Santa Ceia, deste culto tão glorioso. Enquanto muitos irmãos não tiveram esse privilégio, milhares e milhares morreram, a igreja do Senhor estará aqui viva para adorar a Deus e agradecer pelo livramento, pelas bênçãos, pela vitória, por tudo aquilo que o Senhor tem nos concedido. É motivo de nós agradecer a Ele de coração, glória a Deus, né? E adorar na beleza da sua santidade. Agradecemos a Deus, querido e amado Jesus. Eu sei que não tenho como agradecer como o Senhor merece, junto com a tua igreja nesta noite. Mas a expressão que veio no nosso coração de estarmos aqui porque o Senhor nos trouxe é muito grande para adorar ao teu santo nome. E te agradeço por essa oportunidade que nos deste nesta noite de chegar na tua casa, com a nossa vida diante de ti, Senhor, em meio às lutas, batalhas, problemas. Eu creio que muitos passaram esta semana, este mês, enfrentando o adversário das nossas almas, ó Deus, com grande fúria, mas nesta noite chegou aqui com a bandeira levantada, a bandeira da vitória, para adorar ao Senhor e dizer: o Senhor é a nossa bandeira, como disse Moisés. Oh, aleluia, Jesus. Eu te adoro nesta noite, Deus, porque só o Senhor é que pode fazer isto pela tua igreja. A luta foi grande, mas acima da luta está o meu Senhor, que é maior do que toda a fúria, maior do que a luta, maior do que a enfermidade, maior do que a morte. Aleluia, Jesus. Eu quero te adorar nesta noite. E se pudesse, daria um abraço e agradeceria melhor a ti neste momento por ver. E realmente nesta noite tu és o Deus a quem servir. Aleluia, Jesus. Da boca deste povo a glória, a honra, a adoração, Senhor. Tu mereces, meu Deus. Eu creio que muitas lágrimas nesta noite estão descendo dos olhos por gratidão que o Senhor fez para com a sua igreja. E neste momento, esta última ceia deste ano, este último ceia que teus servos participaram aqui, não sabemos que é a última, Senhor. Talvez seja na terra, ou talvez seja para alguém também que entrou por essas portas. Mas um dia eu sei, Jesus, que um dia nós vamos te glorificar nas portas do Cordeiro, quando vimos a tua face. Que vê a tua grandeza e as tuas promessas cumpridas na tua igreja. Por isso a sua igreja precisa levantar a cabeça nesta noite e lembrar que
portas do Cordeiro e lá para sempre adoramos ao Senhor. Te agradeço, meu Senhor, fica conosco. E quem sabe, ó Deus, no próximo ano estaremos de volta, no próximo mês, para mais uma vez te agradecer. Se assim tu permitir, estamos aqui nesta noite. Por isso eu sou grato, ó Deus, por ter vencido este ano de luta, de prova e de muitos problemas, mas aqui a tua igreja se encontra. Deus dizendo muito obrigado, Senhor, e te glorifico, pois tu és o Deus de vitória. Glória a Deus. Rapidamente, eu quero agradecer a presença, e agora vai ser constante, em nome de Jesus, do Rafael. Estamos todos felizes pelo Rafael ter feito o concerto com Cristo, estar com o Senhor. Viu, Rafael? Estamos muito felizes que Deus continue te abençoando. E agora fica aqui conosco, né? Bom, a igreja cuide do Rafael, vamos ajudá-lo nessa retomada e o Senhor é fiel. A irmã Ieda, seja sempre muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui com os seus filhos. Na oração final vamos orar pelo Davi, o filho dela, e pela Mara.